Gabriel, por sua vez, acaba descobrindo a verdade sobre Sofia e, ao fazer isso, se desentende com sua mãe, acreditando que foi por culpa dela que seu pai faleceu, o que gera ainda mais tensão sobre eles. O conflito familiar de Gabriel aumenta à medida que ele tenta entender o que aconteceu e como as peças se encaixam na complicada história que está se desenrolando. Com uma expressão de raiva, Gabriel gritou para sua mãe que ela, Lola, era a causadora do falecimento de seu pai. Suas palavras foram duras e cortantes, e Lola ficou chocada, incapaz de acreditar no que ouvia. Ela o olhou nos olhos, incrédula, e perguntou como ele tinha coragem de dizer algo assim. Ela, sua mãe, que o carregou por 9 meses, que lhe deu a vida e fez tudo o que pôde para que ela tivesse o melhor, como ele poderia ser tão ingrato? O desentendimento entre mãe e filho se intensificou rapidamente, e Lola, dominada pela dor, soltou as palavras mais duras que podia. Ela o chamou de ingrato, de pessoa que não reconhecia o que ela havia feito por ele ao longo dos anos. Gabriel, tomado por um furor repentino, não se segurou e disse coisas que Lola jamais imaginaria que ele fosse capaz de dizer. Em um impulso, ela o atingiu com um tapa em seu rosto. O som do tapa ecoou pela sala, e Gabriel ficou estático, atônito, sem palavras, mas com os olhos cheios de fúria e surpresa. Em outro lugar, Alec e Sofia mantinham uma conversa onde o jogo de poder estava se intensificando. Alec, com um sorriso frio e calculista, comentou que o golpe já estava em andamento e que só cairia quem quisesse. Ele revelou que Lola estava envolvida com o fornecedor e que o esquema era grande e perigoso. Sofia, por sua vez, estava dividida. Ela admitiu sentir falta de Alec, mas sabia que não era hora de envolver mais os sentimentos nisso. Ela preferia manter as coisas como estavam, distantes, mas com uma certa tensão no ar. Sofia sabia que qualquer aproximação poderia ser arriscada demais, e ela já tinha passado por situações complicadas antes. Manter as distâncias, mesmo com a atração que sentia, parecia ser o mais sensato. Enquanto isso, Lola estava tentando lidar com a pressão de tudo o que estava acontecendo ao seu redor. Ela decidiu gravar um vídeo para suas redes sociais, no qual respondia a uma mensagem que havia recebido em sua caixa de entrada. A mensagem dizia que, após muitas tentativas de procedimentos médicos, o único que realmente fez a diferença foi o tratamento com ela, e que isso tinha mudado a vida do remetente. Ele agradecia profundamente, e aquilo a fez se sentir um pouco melhor. Mas, como sempre acontece, o momento de alívio foi breve. Não muito depois, outra mensagem chegou, desta vez cheia de reclamações. O remetente se queixava do tratamento, dizendo que não havia obtido os resultados esperados e que estava insatisfeito. Isso fez Lola se sentir ainda mais pressionada e incomodada. Ela sabia que nem todos poderiam ser satisfeitos, mas as críticas começaram a se acumular, e isso a deixava mais desestabilizada. Sofia, por sua vez, conversava com Viviane sobre Lola. Ela perguntou se Viviane sabia algo sobre a sexualidade de Lola, mencionando que estava apaixonada por ela. Viviane, com um olhar desconfiado e tenso, permaneceu em silêncio, sem responder imediatamente. A tensão era palpável, e Sofia sentiu que havia colocado Viviane em uma posição difícil, algo que ela talvez não estivesse pronta para enfrentar. Viviane não sabia o que pensar da situação. Ela apenas olhou para Sofia, seu olhar carregado de perguntas não respondidas, mas não deu nenhuma resposta definitiva. O silêncio entre elas ficou mais denso, e a Sofia ficou com a sensação de que acabara de abrir uma porta para uma conversa que talvez não fosse tão simples. Enquanto isso, Lola estava se sentindo traída. Ela desconfiava de Solange, achando que poderia estar envolvida em alguma trama por trás das coisas que estavam acontecendo em sua clínica. Lola procurou Alec, buscando respostas. Alec, sempre frio e racional, a acalmou, dizendo que Solange não tinha poder para fazer nada sem que fosse por ordens superiores. Ele sugeriu que, na verdade, a verdadeira pessoa a ser observada era Viviane, e que ela poderia ser a chave para todo aquele enredo. Lola, no entanto, estava em uma espiral de desconfiança, e não sabia mais em quem acreditar. Sua relação com Viviane estava se desgastando e ela já não sabia mais quem estava ao seu lado de verdade. Do outro lado, Gisela discutia com seu marido. Ele havia usado o óleo que ela preparava para seduzir os investidores, o que a deixou completamente desconfortável. Em um momento de raiva, ela perguntou se ele estava insinuando que seu marido era gay.
A relação deles estava se deteriorando e Gisela se sentia cada vez mais perdida. Ela não conseguia entender a necessidade dele de manipular tudo e todos ao seu redor. As palavras de Rogue a atingiam fundo e Gisela sentia que sua autoestima estava sendo esmagada por um homem que, em vez de apoiá-la, a tratava como um mero objeto. Lola, por sua vez, estava desesperada. Ela foi até Viviane e, em um momento de vulnerabilidade, pediu para que ela assumisse a culpa pela compra das máquinas falsas, dizendo que havia sido feita sem seu conhecimento. Lola queria que Viviane a culpasse para tentar tirar o peso da responsabilidade de seus ombros, mas Viviane com firmeza recusou a proposta. Ela não acreditava que fosse justo assumir esse erro e não queria carregar sozinha a culpa. Isso gerou uma enorme frustração em Lola. A relação entre elas, que já estava frágil, acabou se rompendo nesse momento. Gisela, sentindo-se cada vez mais perdida, conversou com Carol sobre a sua sensação de não ter talento para nada. Ela mencionou as constantes palavras de desdém do seu marido, Rogue, que sempre a desqualificava. Carol, com seu olhar atento e preocupado, tentou confortá-la, mas Gisela estava irredutível. Ela não sabia mais quem era e sentia que estava à deriva. Sua identidade estava se desintegrando e nada ao seu redor parecia fazer sentido. A cada palavra de Rogue, ela se sentia menor, mais insignificante, e isso a estava destruindo por dentro. Na delegacia, Gabriel estava determinado a entender o que realmente aconteceu com seu pai. Ele decidiu investigar os casos que seu pai estava tratando antes de sua morte, em busca de respostas que pudessem explicar as circunstâncias que levaram à tragédia. Ele queria entender os mistérios que seu pai investigava e como isso se conectava com os acontecimentos atuais. As pistas ainda estavam muito dispersas, mas Gabriel estava disposto a seguir em frente até encontrar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Enquanto isso, Alec conversava com Sofia e perguntou se Elvira realmente acreditava que a vingança acabaria na festa. Sofia, com um olhar sério, disse que não, que na verdade o fim de Lola estava mais próximo do que todos imaginavam. Ela afirmou que no dia seguinte Lola começaria a perder tudo que havia construído e que seu império desmoronaria. O clima de tensão estava crescente e todos estavam cientes de que algo grande estava prestes a acontecer. Sofia e Alec, como sempre, estavam prontos para agir e tirar proveito da situação. Sofia e Alec decidiram dar uma pausa na tensão e foram até uma cachoeira para se divertir um pouco. Eles riram, aproveitaram o momento e, com uma fuga temporária das tensões do mundo, se sentiram mais próximos. Sofia, com um sorriso no rosto, disse que aquele era seu dia de folga e que precisava fazer algo diferente. Ambos estavam cientes da química crescente entre eles, mas não podiam deixar que isso interferisse nos seus planos. No entanto, o clima de intimidade e a proximidade entre eles acabaram levando a um beijo, algo que parecia inevitável. Eles se afastaram brevemente, mas o que aconteceu entre eles naquele momento ainda estava pairando no ar. Durante uma reunião de negócios, foi confirmado que 2 das máquinas que foram compradas para a clínica de Lola não foram adquiridas através de fornecedores autorizados e que os valores pagos por elas foram muito menores do que o esperado. Isso gerou ainda mais desconfiança entre as partes envolvidas. Lola procurou Viviane para que ela explicasse a situação, mas Viviane ficou em silêncio, incapaz de dar uma resposta imediata. Ela estava confusa e arrependida, mas sabia que não podia assumir toda a responsabilidade por aquilo. A reunião terminou em um clima tenso, com Lola se sentindo traída e perdida. Benjamin, em uma conversa mais privada, disse que Viviane nunca teria pegado dinheiro sem que Lola soubesse, e que se algo estava errado, ela não teria sido a única responsável. Ele também comentou sobre as reclamações dos pacientes e como isso estava afetando a sua imagem. O peso da situação estava sobre todos eles, mas ninguém parecia ter uma solução. Sozinha em seu quarto, Lola desabou em lágrimas. Ela não conseguia mais lidar com tudo aquilo. O peso das acusações, as desconfianças e a sensação de traição a estavam esmagando. Viviane, que já estava bastante abalada, recebeu uma visita em casa, achando que era Lola. No entanto, ao abrir a porta, ela viu que não era Lola quem estava ali, mas Sofia. Sofia, que estava tirando fotos de Viviane à distância, registrou o momento de uma forma discreta, mas perceptível. Viviane, ao perceber a presença de Sofia, ficou desconcertada, e o momento foi cheio de tensão e incertezas. Depois disso, Sofia foi até o quarto de Lola, que estava visivelmente desanimada e derrotada.
Elas conversaram por um tempo e Lola, em um momento de sinceridade, sugeriu que elas gravassem um vídeo juntas, no qual poderiam compartilhar seus erros e pedir desculpas. A ideia parecia uma maneira de começar a lidar com as repercussões do que havia acontecido, mas ao mesmo tempo era uma tentativa de reconciliação e de encontrar um novo caminho. Lola, que sabia que havia feito de errado, queria começar a limpar sua imagem, mas não sabia se seria o suficiente para restaurar tudo o que havia perdido. Enquanto isso, Viviane ligou para uma pessoa que se passava por Sofia e pediu para ela ir até a sua casa. Viviane, ainda perturbada com tudo o que estava acontecendo, queria contar toda a verdade e ajudar a acabar com tudo. Ela estava pronta para fazer o que fosse necessário para dar um fim a todo o caos em que sua vida estava se transformando.